Quantos querem mais da presença, mais do Espírito Santo em sua vida? Aleluia! Se você quer mais, você está disposto a dar mais. Então nós vamos buscar este mais de Deus. Eu creio e declaro que essa conferência do Espírito Santo, ela foi agendada nos céus antes de ser agendada na terra. Ela está na agenda de Deus para a IVN. Ela está na agenda de Deus para Tupã. Ela está na agenda de Deus para o reino de Deus para Tupã. Em nome de Jesus. E nós vamos sair dessa conferência transformados, cheios, transbordantes. Nós vamos sair, aquele que não foi batizado com o Espírito Santo, eu declaro, vai ser nessa conferência. Aquele dom que você está buscando. Porque se você não está buscando um dom, querido, você não está obedecendo a Bíblia. A Bíblia diz: desejai. Desejem os dons. A Bíblia diz: busquem os dons. Querido, se você tem um dom, e você tem, se você é crente em Jesus, é só o começo. Seja fiel neste dom. Sirva ao Senhor através deste dom, que Deus tem mais para a sua vida. Amém? Diga, levante sua mão direita e diz: Deus tem mais, muito mais para a minha vida. Geralmente nós queremos e desejamos algo que nos impressiona na vida de alguém. Quando você vê o Espírito Santo usando uma pessoa de forma extraordinária, de forma sobrenatural, como uma pessoa flui no Espírito Santo, e como o Espírito Santo flui através daquela pessoa, em cura, em profecia, em palavras, em pregação, no evangelismo, ou nos diversos dons que a Bíblia nos revela, você olha e você admira, e você respeita aquele dom e fala: puxa, eu gostaria muito de fluir neste dom. Eu gostaria muito de ser usado por Deus nessa área como essa pessoa. Querido, o primeiro passo para você receber o dom é esse. Você querer, você desejar. A Bíblia diz que nós devemos desejar e devemos buscar. Diga, desejar e buscar. Você tem que estar desejando e você tem que estar buscando. Você não pode, você tem que estar sendo fiel a Deus naquilo que você recebeu, já fluindo poderosamente no dom que você tem, sendo fiel a Deus neste pouco que você recebeu, porque um dom é pouco para o Espírito Santo, é pouco. Deus quer que você flua em mais de um dom. E quando eu digo assim, fluir em mais de um dom, necessariamente, amado, não quer dizer que a vida inteira você vai fluir naquele dom. Mas quando você está almejando e desejando outros dons, o Espírito Santo, ele pode tomar você em uma ocasião e usar você na cura. Outra ocasião ele toma você e usa você no profético. E assim ele vai, e não quer dizer que todas as vezes você vai ser usado no profético, todas as vezes você vai ser usado na cura, mas quando estamos buscando, almejando, desejando mais de Deus, nós somos uma espécie de coringa na mão de Deus, porque Ele sabe que Ele tem alguém que está desejoso, que está buscando, que está se santificando, e Ele fala: esse eu posso usar. Quando eu precisar de alguém, não tem um profeta na manga aqui, não tem um profeta que eu possa usar, mas tem alguém que está desejoso de ser usado além do dom que recebeu, já está sendo fiel neste dom, já está fluindo neste dom, já está servindo ao Senhor através deste dom. Então, essa pessoa poderá ser usada pelo Senhor em outros dons, em outras áreas. Quando você está na célula, quando você está lá na casa de paz, na rua, no mercado, em qualquer lugar. Se Deus precisa de um profeta, quando está só você e o não crente, e você não tem dom de profecia,
Mas você é alguém disponível, alguém de jejum, alguém de oração, alguém que ama o Espírito Santo e alguém que almeja ser usado inteiramente por Deus, Deus vai usar você. Você vai fluir. Quando você navega no oceano do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é como um vento, ele sopra como ele quer. Ele pode te soprar como mestre, como evangelista, como profeta, como apóstolo, como alguém que ministra cura, como alguém que dá palavra de conhecimento. O Espírito Santo, ele pode usar qualquer pessoa, de qualquer forma que ele quiser. Amém? Quantos querem estar disponíveis nas mãos do Espírito Santo para ser tomado por Ele e usado onde quer que Ele queira, da forma que Ele quiser usar? Levante sua mão e diga amém. Eis-me aqui, usa-me a mim. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor, amado Espírito Santo, essa é a sua conferência. É sua conferência, Espírito Santo. Não é conferência do pastor, não é conferência da igreja, não é conferência da liderança, não é conferência do louvor, é a tua conferência. Espírito Santo, desde ontem o Senhor está no controle, e eu quero pedir que o Senhor continue no controle dessa conferência, até domingo, quando finalizarmos, que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja buscado, que a tua presença invada e inunde este lugar de forma sobrenatural. Espírito Santo, venha mais forte, intensifique, aumente a tua presença aqui neste lugar. Fale conosco, traga a revelação nova da tua palavra, ilumina a nossa mente, nos tome. Espírito Santo, batiza pessoas aqui que ainda não foram batizadas. Espírito Santo, derrama dons novos que o Senhor quer ministrar à tua igreja, que é tempo de distribuir. Derrama. Espírito Santo, cura pessoas, liberta pessoas, ministra ao teu povo, ministra à tua igreja, ministra às pessoas que vão estar aqui, que estão aqui e que estarão amanhã, como tu quiseres, Espírito Santo. Essa é a tua casa, nós somos a tua casa, nós somos o teu povo. Eu quero declarar, sem me cansar, mais do que bem-vindo, tu és desejado neste lugar. Espírito Santo, fizemos essa conferência porque queremos honrar o Senhor, queremos honrar a Jesus, que enviou, queremos honrar o Pai, que enviou o Senhor à terra. Venha, Espírito Santo, toca o teu povo, toca a tua igreja, e agora essa palavra que foi inspirada por ti, traz revelação nova sobre ela. Espírito Santo, prepara o nosso coração, coloca a semente da tua palavra em nosso coração, abre os nossos ouvidos, estabelece o teu reino neste lugar, Espírito Santo, coloca os teus anjos ao redor deste lugar, em nome de Jesus. Enche este lugar com a tua presença e com a tua glória. Eu oro que seja assim, e eu me coloco como um instrumento nas tuas mãos. Eu sou teu servo, sou tua boca nessa noite. Usa-me, usa-me, apesar de mim. Usa-me para a glória do nome de Jesus, para o crescimento do teu reino neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu quero falar nessa noite sobre os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Resultados de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 17. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João.
ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e ele irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Amém? Querido, eu quero dizer para você que é vontade do Senhor, maior do que a sua vontade, que você seja cheio do Espírito Santo. Eu não quero fazer a distinção agora entre ser cheio, ser batizado, águas profundas, amém? Junta tudo num pacote só, eu vou usar a expressão cheio. Cheio quer dizer mais do que o que você tem agora, muito mais. Eu quero dizer para você que é vontade de Deus, que você tenha mais do Espírito Santo do que você tem agora. É vontade de Deus que o Espírito Santo tenha mais de você do que ele tem agora. É vontade de Deus que você se aprofunde mais na presença, na unção do Espírito Santo de Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Mas tem que ser a sua vontade, tem que ser o seu querer. Não basta Deus querer. É mais do que uma vontade, é um imperativo, é uma ordem de Deus, você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se você chegasse aqui essa noite, embriagado, você chegaria aqui, quebrando o mandamento de Deus que diz não se embriaguem. Você estaria em pecado. Se embriagar-se é pecar. Porque existe um mandamento na Bíblia, não se embriaguem. Não se embriaguem. Mas existe um mandamento na Bíblia, que está no mesmo versículo, de Efésios 5,18, que é para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. No mesmo texto, que tem um mandamento para você não se embriagar, existe um mandamento para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, se você se embriaga, você quebra um mandamento. Se você não está cheio do Espírito Santo, você também quebra um mandamento. Dessa forma, querido, é pecado não estar cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós damos tanta ênfase ao Espírito Santo. É por isso que a nossa igreja busca tanto o Espírito Santo. Porque amamos a presença do Espírito Santo, porque Ele nos atrai, porque Ele nos fascina, porque o Espírito Santo é o amado da nossa alma, mas também porque é pecado não estar cheio dEle, porque é pecado não ser guiado por Ele, porque é pecado não ser controlado por Ele, porque é pecado não dar a proeminência ao Espírito Santo, porque Jesus assim o fez, porque Jesus assim viveu, e Jesus é o nosso exemplo. Nós temos que viver da mesma forma. Nessa igreja, o Espírito Santo sempre terá a primazia. Nessa igreja, o Espírito Santo sempre será desejado, sempre será bem-vindo, sempre será buscado, e Ele tem o governo dessa igreja. Ele nos conduz aonde Ele quiser nos conduzir. Quem manda nessa igreja não é o pastor, não é a liderança, não é a assembleia da igreja, não são os membros da igreja e nem o dinheiro dos membros da igreja. Quem manda nessa igreja, quem determina o que essa igreja faz ou deixa de fazer, é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Não é a liderança, porque nós não decidimos mais as coisas pelo voto, ainda que votamos ainda.
Mas os membros da igreja estão conscientes, e a diretoria, a liderança, que ela não vota baseada no seu desejo, na sua vontade, porque a democracia não é para que a maioria ganhe, a democracia da igreja é para que a maioria diga: nós estamos vendo e estamos crendo que o Espírito Santo está direcionando para esse lado. A democracia na igreja, ela serve para isso, para que a maioria diga como está vendo e ouvindo a direção do Espírito Santo sobre a igreja. Essa igreja é conduzida não pela sua finança, não pelos seus recursos, não por aquilo que ela tem e nem por aquilo que ela não tem, porque muitas vezes nós não temos e o Espírito Santo nos conduz a fazer e a ir. E mesmo não tendo, nós fazemos e vamos adiante. Prova disso é que estamos aqui. Não tínhamos recursos para estar aqui. Não temos recursos para o ano que vem alugarmos tudo isso. Nós não temos, mas Deus tem. E nós, em obediência ao Espírito Santo, nós vamos prosseguir em nome de Jesus. Nós vamos em frente. Agora, essa igreja não é determinada porque ela não tem e nem por aquilo que ela tem. Porque se hoje nós tivéssemos em conta dinheiro suficiente para alugar isso daqui, e o Espírito Santo dissesse: eu não quero mais vocês aqui, eu quero vocês em outro lugar, mesmo tendo dinheiro, nós não alugaríamos. Porque o que determina o nosso Deus não é o dinheiro. Não somos movidos por mamon. Tem igreja que é movida por mamon. Tem dinheiro, faz. Não tem dinheiro, não avança, não faz. Não é que nós somos irresponsáveis, mas quem determina, nós não olhamos para o caixa da igreja para depois dizer vamos fazer ou não vamos fazer. Nós olhamos para os céus, olhamos para a determinação de Deus, olhamos para o vento do Espírito Santo, ouvimos ou procuramos ouvir a voz do Espírito Santo, e se Ele diz vai, nós vamos. Essa igreja não está movida se a porta está aberta ou está fechada, porque mesmo se tiver um mar vermelho diante de nós, e o Senhor diz mova, marche, nós vamos marchar, e o mar vai se abrir em nome de Jesus, porque nós servimos a um Deus sobrenatural, e nós não andamos no natural, nós andamos no sobrenatural. Por isso estamos fazendo uma conferência do Espírito Santo, porque Espírito é uma coisa que não se vê, é uma coisa que não se toca, Espírito é uma coisa que não se pode provar. Nós não somos materialistas, nós não andamos segundo aquilo que a possibilidade nos mostra que pode ser feito ou não. Nós andamos no sobrenatural, nós andamos nas asas do Espírito Santo de Deus. Amém? É dessa forma que nós andamos. Esse texto nos mostra o que é uma igreja, e nos mostra o que é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Ontem, Deus nos trouxe uma palavra sobre como ser cheio. Ele nos trouxe uma palavra nos levando para águas profundas. Depois que você entra em águas profundas, que mudança tem na sua vida? Que mudança tem na igreja? Que características tem uma igreja que é cheia do Espírito Santo? Como eu determino, como eu vejo, como eu enxergo que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Como eu vejo se uma pessoa está cheia ou não do Espírito Santo? Como eu vejo se eu estou cheio ou não? Quais as características de uma vida plena, de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? Em primeiro lugar, a unção do Espírito Santo de Deus, a plenitude do Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, provoca alegria, enche
uma pessoa de alegria. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja alegre, é uma igreja que o culto é festivo, que o culto é de celebração, onde as pessoas aplaudem, elas assoviam, elas gritam, elas se manifestam. É alegria na célula, alegria nos cultos, alegria no face a face, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque o Espírito Santo está conosco. E quando o Espírito Santo ele descia no arraial de Israel, tinha festa, tinha celebração, porque o Espírito Santo chegou naquele lugar. Uma igreja movida, cheia do Espírito Santo é uma igreja alegre. Uma pessoa cheia e movida do Espírito Santo é uma pessoa alegre. O Espírito Santo traz alegria. Uma das partes do fruto do Espírito Santo é a alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria. Diga alegria. Em nome de Jesus, quando você é cheio do Espírito Santo, você é cheio de alegria. Em nome de Jesus, receba alegria no seu coração. Toda tristeza do diabo vai para fora em nome de Jesus. Vai dar lugar à alegria do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Não tem lugar para fossa para o crente cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele é alegre, ele transmite alegria. Ele não só é alegre, ele alegra o ambiente, ele alegra as pessoas, ele transmite essa alegria. O verso 14 diz: ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Uma pessoa está falando de João Batista, que era cheio do Espírito Santo de Deus, e diz: ele será motivo de alegria, muitos se alegrarão por causa dele. Incrível que as pessoas, de modo científico, elas podem provar aquilo que Deus faz no mundo espiritual. Existe um pastor, ou um estudioso, que ele fez uma pesquisa em 1000 igrejas, e ele foi detectar quais eram os fatores que faziam as igrejas crescerem, John. 1000 igrejas ao redor do mundo. Ele escreveu livros, é um alemão, isso é coisa de alemão. O alemão gosta disso, de estatísticas, você manda para o alemão, fala para ele, escreve uma monografia de 10 páginas, ele escreve um livro de 500 páginas. É assim, a mente do alemão é desse jeito. E ele foi e pesquisou 1000 igrejas. Sabe qual é uma das marcas das igrejas que crescem? Você pode dizer qual é a marca? Alegria. Não importa se é tradicional, se é pentecostal, não importa a denominação, uma igreja está crescendo, pode ver, tem alegria, é um povo alegre, é um povo festeiro, é um povo que gosta de celebrar, é um povo que recebeu a alegria do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. É desse jeito, vai ser assim. A segunda característica de uma igreja, de uma pessoa cheia do Espírito Santo, é que essa pessoa, ela preserva a unção do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa, querido, não é só receber, é preservar. Não é só receber, é guardar. Não é só receber, é ter como um tesouro precioso. Guardar. Eu não sei o que é que você tem de precioso na sua casa. Eu não sei como que você guarda, mas, por exemplo, a gente às vezes tem um filho, um bebê. É uma coisa muito preciosa que a gente tem. Vai viajar, coloca no bebê conforto, prende direitinho, vai ver o berço, se ele não dá nenhum perigo, o que vai dar, porque um filho é uma coisa muito preciosa. Você tem o seu carro, onde você faz um seguro nesse carro, principalmente se ele for muito caro, e você está pagando aí, vai pagar esse carro por 4 anos, vale a pena fazer um seguro. Você põe na garagem, põe um cadeado nessa garagem, você guarda
bem guardado. Você compra um celular muito caro, a primeira coisa que faz é colocar uma película nesse celular, proteger. Você compra uma capinha para o seu celular, mas ele é muito bonito sem capinha, né? Esse celular é muito bonito, eu vou usar sem capinha. Primeiro tombo que ele cai, trinca a tela. E aí você, puxa, por que eu não coloquei o protetor de tela? Por que eu não coloquei a capinha? Seu celular aí muito provavelmente está com uma capa, sim ou não? Às vezes o celular ele vai ficar mais feio com capa. Tem capa que é muito bonita, mas tem celular que ele é tão bonito, e a capa, ela vai tirar um pouco da beleza do celular, mas a capa protege. Querido, você também recebe um tesouro muito precioso na sua vida, que é o Espírito Santo de Deus, que é a unção. Por exemplo, ontem à noite foi liberada uma unção poderosa aqui nessa igreja. Quem estava aqui ontem à noite? Levante a mão. Eita Deus, quem recebeu tem que guardar isso. É um tesouro que você recebeu. Você não pode deixar. Foi falado nesse culto, o diabo é um ladrão. Ele é um ladrão de unção, ele é ladrão de bênção, ele é ladrão de alegria. Tudo que Deus dá para a sua vida, o diabo quer roubar. E você tem que guardar, você tem que preservar a unção, a presença, a plenitude do Espírito Santo de Deus na sua vida. Pastor, onde está isso no texto? Verso de número 15. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Queridos, João Batista, os pais estavam dizendo assim, ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre, mas tem que preservar essa unção. Ele vai nascer, e geralmente o filho não vem com manual. João Batista veio com manual. Veio um anjo dos céus, o mesmo anjo que proclamou o nascimento de Jesus, proclamou o nascimento de João Batista. E deu um manual para os pais: vocês vão criar ele assim e assim, porque ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Primeira coisa que tem que fazer, ele não pode beber nem vinho e nem bebida fermentada. Querido, isso daqui me mostra o seguinte, que a questão não é eu posso ou eu não posso tomar bebida, eu posso ou não posso fazer isso e aquilo outro. A questão é, se você quer navegar em águas mais profundas, se você quer ser usado por Deus de forma especial, de forma maior, de forma extraordinária, de forma sobrenatural, você precisa estar disposto a andar em um nível de consagração que esteja alinhado com aquilo que você vai receber. Se você quer andar no raso, as exigências para o raso é uma, mas as exigências para o profundo são outras. E João Batista, ele não podia beber vinho e nem bebida fermentada, ou seja, cerveja. Ele tinha que andar em um nível de consagração. Aquilo que não é pecado, mas é um empecilho para a pessoa que anda consagrada, para a pessoa que quer andar num nível maior de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ela tem que andar em santidade, ela tem que andar em separação. Santidade não é só se separar do pecado, santidade é se afastar de tudo aquilo que pode me impedir de andar nesse nível mais profundo com o Espírito Santo de Deus. É por isso que em Efésios 5,18, a Bíblia coloca no mesmo versículo, vinho e plenitude do Espírito Santo de Deus. O que a bebida faz em uma pessoa e o que o Espírito Santo faz em uma pessoa. Então, amado, eu não sei quanto a você, eu tomei uma atitude há muito tempo. Eu não creio que é pecado tomar uma taça de vinho. Eu até gostava muito disso, mas eu
tomei uma decisão. Eu quero ser um João Batista. Eu quero andar num nível de consagração. Não é pecado, mas é algo que eu entreguei. Como há 1 ano e meio atrás, ou quase mais de 1 ano e meio, eu entreguei o refrigerante. Senhor, eu não quero tomar, já estudei, já vi, já li, já assisti o que o refrigerante faz no meu corpo. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu vou tomar só água. Eu não gostava de água, eu não tomava água. Meus rins sofreram por causa disso. Eu tive enfermidades nos rins, pedras nos rins. Falava, já pedi perdão, falava mal da água, dizia que Coca-Cola é melhor do que água, já pedi perdão ao Senhor, mas eu decidi, eu entreguei. Pastor, o senhor não gosta mais de refrigerante? Continuo gostando, mas eu entreguei para o Senhor. Eu consagrei o meu corpo ao Espírito Santo, e tem mais pessoas que eu tenho conversado na igreja, que eu creio que é o mover do Espírito Santo, de consagração do corpo, e eu quero crer que o refrigerante é só o primeiro passo. Eu quero ainda ser direcionado pelo Espírito Santo, para escolher e selecionar o que eu como, porque nós somos o que nós comemos, não por uma questão de estética, mas por uma questão de saúde, para que eu tenha disposição para servir ao Senhor e ser usado pelo Senhor, e porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, João Batista, ele preservava a unção. Se você começa abrindo mão de coisas que não são nem pecado, para preservar a unção, será muito mais fácil você preservar a unção de Deus sobre a sua vida, ou a plenitude, evitando o pecado. Se você é capaz de abrir mão de uma bebida, eu não vou tomar mais cerveja, eu quero ter uma vida consagrada, né? Meu corpo não vai ser dependente da cerveja. Você fala, eu vou abrir mão dos jogos também, eu estou viciado em jogos de computador, jogos de internet, jogos de celular, eu vou abrir mão disso também, em nome de Jesus. Ao invés de gastar esse tempo todo assistindo Netflix, navegando na internet, assistindo filmes, eu vou gastar mais tempo, eu vou fazer um propósito, eu vou gastar um mês, vou ficar um mês jejuando internet, um mês jejuando televisão, e neste mês, eu vou fazer um propósito com o Senhor. Eu vou ler o Novo Testamento inteiro nesse mês, eu vou ler a Bíblia inteira nesse mês, eu vou orar esse mês todos os dias, 1 hora por dia, eu vou acordar de madrugada para ler, ou eu vou orar à noite, ou eu vou orar 3 vezes ao dia, eu vou buscar um novo nível de consagração de Deus na minha vida, eu vou buscar um novo nível de entrega e de unção na minha vida, mas eu quero preservar aquilo que Deus me deu, para que aquilo que Deus quer fazer aconteça na minha vida. Quantos querem isso para si também? Vai ser desse jeito, querido. O que Deus te deu é muito precioso, o que Deus está derramando sobre a sua vida é muito precioso. Você não pode comprometer isso com coisas mundanas, com coisas seculares, coisas que não são pecado, mas coisas que te esvaziam da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Terceiro lugar, a unção do Espírito Santo precisa ser buscada, mas a unção do Espírito Santo, ela não vem por mérito. Você não vai ser cheio do Espírito Santo porque você jejuou, porque você orou, porque você merece, porque tudo que nós recebemos de Deus é pela graça, não é por obras, não é por méritos, não é por merecimento. Os dons, uma das palavras para dom é a palavra carismata, que é traduzido como manifestações do Espírito Santo, ou manifestações da caris de Deus, ou da charis de Deus, que é a graça de Deus. Graça é um favor imerecido.
Você não vai ser cheio do Espírito Santo porque você merece ser cheio do Espírito Santo. Você não vai receber um dom porque você merece aquele dom. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que se consagrar, porque Deus é santo, porque você quer estar mais próximo de Deus, porque você quer se afastar do barulho do mundo para ouvir na quietude a doce e suave voz do Espírito Santo na sua vida. Mas você entende, não é porque você merece, não é porque você buscou, não é porque você jejuou, não é porque você orou, mas é porque Deus é gracioso, Ele é bondoso. Os dons, o próprio Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo é um dom com letra maiúscula. A palavra dom quer dizer presente, diga presente. É graça, você não merece, eu não mereço o Espírito Santo, eu não mereço ser batizado com o Espírito Santo, eu não mereço e nunca iria merecer os dons que Deus derramou sobre a minha vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo é repartido a cada um, os dons são repartidos da forma como Ele quer. O que determina a descida do Espírito Santo, o que determina o batismo do Espírito Santo, o que determina os dons do Espírito Santo sobre a sua vida, não é aquilo que você faz, mas é a graça de Deus, é o desejo de Deus, é a vontade de Deus. Você apenas tem que mostrar-se disponível, porque às vezes Deus quer, mas você não quer, e Deus respeita a tua vontade. Então você tem que chegar para Deus e mostrar para o Espírito Santo que você também deseja, que você também quer, que você também está pronto, que a hora que Ele quiser, Ele pode despejar, Ele pode derramar sobre a sua vida. Talvez o que você está recebendo hoje, você já poderia ter recebido há muito tempo, se você demonstrasse ao Espírito Santo que você está desejoso. Mas Ele derrama quando Ele quer, da forma como Ele quer, é na hora que Ele quer. A unção do Espírito Santo, ela não vem para o merecimento, porque o texto diz que ele seria cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Ou seja, João Batista não tinha feito nada. Ele ainda estava no ventre da mãe dele e ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode encher você agora, mesmo que você esteja distraído nessa mensagem. No final, na oração, você pode ser totalmente cheio do Espírito Santo de Deus. Entenda, querido, porque às vezes o diabo coloca na nossa mente, ele merece porque ele ora, ele está na igreja há muito tempo, ou aquela pessoa lá é uma pessoa muito consagrada, mas você tem pisado na bola tanto. Olha os pecados que você tem, olha como você é no trabalho, olha como você é na sua casa, porque o diabo ele é muito bom para te levar a pecar, mas ele é melhor ainda para te acusar. Primeiro ele te leva a pecar, depois ele te acusa. Mas a Bíblia diz que nenhuma acusação há para os escolhidos de Deus que estão em Cristo Jesus. Amém? Que não andam segundo a carne, mas são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não tem condenação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas entenda, querido, não é por mérito, é graça, é presente. E o presente você só tem que receber. Muitas pessoas não receberam ainda a graça, não receberam ainda a plenitude do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, porque estão cobrando diante de Deus o mérito delas. Estão dizendo: Deus, eu mereço, Deus, eu busquei, Deus, eu orei, Deus, eu jejuei, agora manda sobre a minha vida. E Deus está falando: filho, você só vai receber, filha, você só vai receber quando você entender que você não merece, é um presente que eu quero te dar, você tem que se consagrar para receber, porque é santo aquilo que eu quero te entregar, e você tem que purificar a sua vida para receber mais do Espírito Santo de Deus. Mas você não vai receber porque você merece, mas você vai receber porque Jesus comprou isso para você. É pelos méritos de Cristo, não é pelo seu mérito. Amém? Isso quer dizer, querido, que não importa como você esteja, o Espírito Santo, ele vai honrar o nome de Jesus. Se nessa noite você desejar, você buscar, você falar para o Espírito Santo: olha, eu quero mais de Ti, eu quero dons, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é Deus, e Ele vai
derramar-se sobre a vida de cada um aqui, e Ele não vai estar olhando o seu mérito. Não vai estar olhando o seu mérito, é a graça dEle, a presente dEle, que Ele vai derramar sobre a sua vida. Amém? Mesmo que você não mereça, você pode receber. Quarto lugar, a unção do Espírito Santo, ele tem propósitos. Deus, Ele derrama o poder dEle, Deus derrama o Espírito Santo, Deus enche, Deus batiza a igreja com o Espírito Santo, porque Ele tem um propósito. Deus faz todas as coisas de acordo com os seus propósitos. Deus não move uma palha que não esteja de acordo com o propósito de Deus. Tudo que Deus faz é bem desenhado, é perfeito, é bem planejado. Deus tem um propósito para o mundo, para a terra, para o universo, para a sua vida, para cada igreja. Deus tem um propósito para a vida do pastor Alcides que está aqui. Deus tem um propósito para cada um de nós. E Ele faz todas as coisas de acordo com este propósito que Ele tem, inclusive batizar com o Espírito Santo, derramar os dons do Espírito Santo, encher da plenitude do Espírito Santo. Mas pastor, quais são os propósitos de que eu seja cheio do Espírito Santo? Eu sou cheio para quê? Para que eu sou batizado com o Espírito Santo? Para que a igreja tem que receber mais do Espírito Santo? Em primeiro lugar, Lucas capítulo 1, verso 16 diz: fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Você é cheio do Espírito Santo, a igreja é cheia do Espírito Santo, para fazer as pessoas se converterem para Deus, para levar pessoas para Deus. Esse é o propósito de você ser cheio do Espírito Santo, porque quando alguém é cheio do Espírito Santo, essa pessoa atrai pessoas para Deus. Meu Deus, o que aconteceu ontem aqui? Durante o dia, recebendo o WhatsApp, pessoas falando: pastor, eu chorei, pastor, aconteceu isso comigo, gente pedindo perdão, gente mandando um WhatsApp para nós. Por quê? Porque Deus falou, Deus bradou, o Espírito Santo veio, e quando o Espírito Santo, ele enche uma pessoa, a presença do Espírito Santo nessa pessoa, atrai mais pessoas para Deus. Leva as pessoas a se converterem para Deus, buscarem a Deus, porque as nossas células estão abarrotadas, porque temos aí as nossa centena de casas de paz, porque a igreja está sendo cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo está atraindo pessoas para as células, o Espírito Santo está atraindo as casas, fazendo com que as casas se abram para receber o Evangelho. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo para atrair os filhos de Deus que estão afastados para junto da presença de Deus. Amém? Essa é a razão da igreja ser cheia do Espírito Santo. A segunda razão, diz o texto, era para preparar, irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Então, assim, a Bíblia diz que João Batista iria preparar o caminho para Jesus. Ele, cheio do Espírito Santo, ele iria preparar o caminho para as pessoas chegarem a Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela prepara o caminho para as pessoas virem a Jesus. Elas abrem o caminho, elas abrem portas, elas atraem, elas trazem pessoas para Jesus. Uma outra razão pela qual você foi cheio, deve ser cheio do Espírito Santo, é para fazer o coração dos pais voltarem a seus filhos, e o coração desobediente à sabedoria. Então, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria. Razão pela qual o Espírito Santo quer encher a sua vida é para restabelecer relacionamentos, é para restaurar os lares, restaurar relacionamento de pai com filho, marido com mulher, de irmão com irmão. Então o Espírito Santo, quando ele enche a nossa vida, ele faz com que isso aconteça na nossa vida, e faz com que aonde a gente vá, a gente seja um instrumento de Deus para restaurar relacionamentos. Vivemos uma época de muitos relacionamentos rompidos,
Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela chega consertando aquilo que foi quebrado pelo diabo, ela chega desfazendo as obras do diabo, e como o diabo tem trabalhado nas famílias, nos lares, nos relacionamentos de marido com mulher, de pai com filho, de irmão com irmão, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela chega para consertar estes relacionamentos, em nome de Jesus, amém? O texto também diz que ele iria preparar, deixar um povo preparado para o Senhor, para deixar um povo preparado para o Senhor. Sabe por que você vai ser cheio do Espírito Santo? Para que você esteja preparado para o Senhor, para que você esteja preparado para toda boa obra, para que você esteja preparado para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. E sabe que Deus já tem feito isso? Porque quando a trombeta foi tocada aqui na nossa igreja, convocando o exército do Senhor para as casas de paz, 100 duplas se levantaram e disseram: eis-nos aqui, envia-nos a nós, estamos prontos, porque quem preparou vocês? O Espírito Santo de Deus preparou e enviou, capacitou e enviou para as casas de paz. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja preparada. O Espírito Santo desceu sobre a igreja de Jerusalém, e quando o Espírito Santo, mesmo a despeito da curta visão, da liderança da igreja de Jerusalém, quando o Espírito Santo queria levar o Evangelho para Samaria, para Antioquia, para os confins da terra, o Espírito Santo simplesmente soprou, porque a liderança estava preparada, e de repente começa a pipocar igrejas, gente se convertendo, gente se batizando, por toda a região, por toda Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, chegou em Roma. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele enche a igreja, quando ele se derramou em Atos 2, ele estava preparando a igreja para a obra do ministério, preparando a igreja para expandir, para crescer. Então, é isso que o Espírito Santo faz, quando uma igreja se enche do Espírito Santo. Essa igreja, ela está preparada para a obra do Senhor. Deixa as pessoas preparadas. Um líder cheio do Espírito Santo não tem dificuldade de arrumar um auxiliar para a célula dele. Um supervisor cheio do Espírito Santo, ele não tem dificuldade de supervisionar os seus liderados. Um líder no face a face cheio do Espírito Santo, ele não tem dificuldade em preparar um novo líder, porque na verdade não é ele quem prepara, é o Espírito Santo através dele. Um pastor cheio do Espírito Santo, ele não tem dificuldade de preparar líder, ele não precisa, pode ter, mas ele não precisa de uma escola, de um seminário, de treinamento, porque é o Espírito Santo quem vai fazendo isso, através da vida dele, preparando as pessoas para a obra do ministério, em nome de Jesus. Quinto lugar, a unção do Espírito Santo, ela precisa ser repartida. Aquilo que Deus está derramando sobre a sua vida, você tem que receber, você tem que celebrar, e você tem que repartir. Você tem que compartilhar. O Espírito Santo não enche você para você, ele enche você para você derramar sobre outras pessoas, para você abençoar outras pessoas. Olha que coisa interessante, isso é extraordinário. Lucas capítulo 1, verso 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária, o que Deus quer fazer através da sua vida. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Isabel ficou grávida 6 meses antes de Maria. Quando Maria, ela vai visitar Isabel, Maria também já estava grávida, mas Isabel já estava com mais de 6 meses de gravidez, estava já partindo já para a última etapa, para receber o neném. Quando Maria chega então, e Maria saúda Isabel, João Batista, que já era cheio do Espírito Santo,
no ventre da sua mãe, ele se agita. E quando João Batista se agita, o que acontece? Isabel fica cheia do Espírito Santo de Deus. Isso é extraordinário, querido. Um bebê que ainda não sabe falar, um bebê que ainda não sabe pensar, um bebê que ainda não sabe se expressar, um bebê que ainda não leu um versículo da Bíblia, um bebê que não entende nada de teologia, mas quando ele se agita, a mãe dele fica cheia do Espírito Santo. Deus não quer saber o que você conhece de Bíblia, o que você conhece de teologia, quanto tempo você tem de igreja, quanto tempo você tem de idade. O Espírito Santo quer saber, você quer ser cheio, você quer ser tomado, porque se você for tomado, quando você se movimentar, pessoas serão cheias do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. É isso que vai acontecer. Pode ser na fila de um banco, pode ser na sua casa, pode ser na igreja, não é só na conferência do Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, quem é batizado com o Espírito Santo, conferência do Espírito Santo é todo dia. Todo dia tem que ter uma conferência do Espírito Santo na sua vida. E o seu movimento é um mover profético. Quando você se movimenta, quando você fala, quando você levanta a mão, o Espírito Santo ele tem que se mover através de você. Porque foi isso que aconteceu com João Batista. Começou com ele, começou com um bebê no ventre da mãe. Ele se agita, a mãe fica cheia do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo, querido, ela é contagiosa. A unção do Espírito Santo, Deus programou para ser assim, no contato humano. É de mão para mão, de mão na cabeça, de pessoa para pessoa, é uma transmitindo para a outra, é no contato, um a um, é no contato que o Espírito Santo ele se manifesta, ele transmite, essa unção passa de uma pessoa para outra, essa plenitude passa de uma pessoa para outra. Isso começou em Atos 2. Há mais de 2000 anos atrás, e não parou até o dia de hoje, há cerca de 2000 anos atrás, mas não cessou, de mãos em mãos, nunca faltou uma pessoa cheia do Espírito Santo, isso não foi interrompido. Quer dizer que quando uma mão foi imposta sobre a sua vida e você foi cheio, essa mão vai remontando, as mãos de Pedro, que foram estendidas na primeira vez sobre a igreja, as mãos dos apóstolos, as mãos do apóstolo Paulo, as mãos dos pais da igreja, ao longo da igreja, mãos foram sendo levantadas, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, e foi sendo transmitido, e chegou a mim, chegou a você, mas não vai parar em mim, não vai parar em você, porque nós vamos levar isso adiante, em nome de Jesus, e em nome de Jesus, para com essa mentalidade, que é só na igreja, só na conferência do Espírito Santo, que as mãos são levantadas, porque em Atos não tem igreja, não tem templo, melhor dizendo, tem igreja, mas não tem templo. Em Atos você não tem conferência do Espírito Santo, conferência era todo dia, e as mãos eram levantadas sobre pessoas, de uma carruagem, numa estrada, onde quer que eles estivessem, numa rua, na porta do templo, em todo lugar eles estavam levantando mãos, e o Espírito Santo estava tomando e enchendo as pessoas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. A unção do Espírito Santo contagia, ela passa de pessoa para pessoa. O verso de número 15 diz: será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Aqui a gente tem um filho, que no ventre ele é cheio do Espírito Santo. Aí esse filho, ele se agita, e a mãe fica cheia do Espírito Santo. Mas a gente vai ver depois, que diz o texto, Lucas 1,41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Diga, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Diga, João Batista já era cheio do Espírito Santo. Agora já tem Isabel, João Batista, já tem Isabel, só falta quem? Zacarias, só falta o pai, porque o filho foi cheio, a mãe foi cheia, agora falta o pai.
E mais lá em Lucas 1,67, diz assim: seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Começou com João Batista, que não era nada ainda, que não era ninguém. Começou com João Batista, que não tinha nem nome. Antes dele ter nome, ele já era cheio do Espírito Santo. Antes dele falar, ele já era cheio do Espírito Santo. Antes de pensar, ele já era cheio do Espírito Santo. Mas quando ele se moveu, a mãe foi cheia do Espírito Santo. E mais tarde, o pai dele também foi cheio do Espírito Santo. Começou com uma pessoa e toda a família foi cheia do Espírito Santo. Levanta sua mão e diga: vai ser assim na minha família também, em nome de Jesus. Querido, para ser assim na sua família, tem que começar com você. Você tem que ser um João Batista, você tem que ser o primeiro a ser cheio. Deus te trouxe essa conferência do Espírito Santo para começar com você. Você será o João Batista da sua família, você será cheio, e quando você se mover, as demais pessoas da sua família serão cheias também. Se você crê, se você quer receber isso, venha para frente em nome de Jesus. Nós vamos orar, e você, como João Batista, será cheio do Espírito Santo, porque, amado, não é por mérito, é presente de Deus. Pastor, eu sou tão pecador. É essas pessoas que o Espírito Santo quer encher. Pastor, eu sou tão errado, eu sou tão fraco. Você é o que Ele mais quer encher, querido, porque Ele procura os menores, Ele procura os mais fracos, Ele procura os mais pecadores, Ele procura os mais desprezíveis, para que a glória seja toda dEle, em nome de Jesus.